Galaxy Buds Pro, o modelo mais topo de linha da Samsung quando a gente fala de fones de ouvido Bluetooth. Vamos lá que hoje o review é dele. Fala pessoal, eu sou o André e estou aqui hoje para poder fazer o meu review do Galaxy Buds Pro. Eu estava muito afim de testar esse fone de ouvido porque ele é o mais topo de linha atualmente no line-up de fones sem fio da Samsung. Esse modelo aqui é o mais topo de linha, até provavelmente a chegada de um Galaxy Buds novo, que deve acontecer junto com a chegada do Galaxy S22, do smartphone S22, que deve acontecer no início do ano que vem. Pois bem, demorei bastante para poder fazer o review desse fone de ouvido aqui, porque eu tive que comprar esse fone de ouvido, a Samsung não me mandou, não me emprestou, mas de qualquer jeito eu consegui comprar, inclusive de um inscrito aqui do canal, que me vendeu num preço super legal e eu consegui comprar para poder fazer esse review aqui para vocês. Bom, vamos lá falar do Galaxy Buds Pro na perspectiva de quem já testou o Buds Plus, já testou outros fones da Samsung e gosta muito dessa temática. A verdade é bem essa, eu gosto demais de fones de ouvido. Vamos lá, vamos falar do Buds Pro pelas coisas legais e também eu falo depois das não tão legais assim. Primeira delas, é muito confortável. Ele é pequeno, tá? A caixinha dele é pequena. Deixa eu pegar o Buds Plus aqui para comparação. Não sei se vai dar para vocês perceberem, mas essa aqui é a caixinha do Buds Plus e esse aqui é o Buds Pro. O Buds Pro tem uma caixinha menor e ele é muito confortável para usar também. O meu Buds Plus morreu. Simplesmente morreu, ele não funciona mais. Ele sequer atualiza mais. Por isso que eu deixei ele de lado aqui. Mas enfim, o Buds Pro ele é muito confortável também. Ele é apresentado nessa caixinha aqui que parece uma joia. Vocês estão vendo imagens aí melhores dele e assim, é muito bonito e é muito confortável. Você tem três tamanhos diferentes de borrachinha na caixa e aí entra sempre aquele lance que eu falo, testa as borrachinhas, vê qual que é a melhor para você, porque para mim as médias foram boas, mas poderia ter sido a grande ou a pequena. Então vale sempre você tirar da caixinha aí, tira um tempinho, faz esse teste aí de conforto, porque faz diferença sim, tá? Bom, ele é muito confortável, ele fica muito bem preso ao ouvido, diferente, por exemplo, do Buds Plus, que, assim, ele ficava muito bem preso ao ouvido também, mas se for fazer algum tipo de atividade física com o Buds Plus, por exemplo, que é um modelo que atualmente, inclusive, está num preço muito legal, ele acaba caindo, ele não fica muito bem preso ao ouvido. Então, como eu fico suando demais durante a atividade física, é natural que eu tenha que ajustar e aí ele começa a cair e tudo mais. No Buds Pro é um pouco menos, eu percebo que ele não vai cair o tempo, tipo assim, ele é mais fixo do que o Buds Plus, por exemplo, mas ele não chega perto da fixação de um Jaybird Vista, por exemplo, que é um fone de ouvido True Wireless para essa finalidade, para poder correr, para poder fazer atividade física. O Jaybird Vista é muito mais preso ao meu ouvido, ao meu canal auditivo, do que o Buds Pro. O Buds Pro fica confortável, fica bem preso e tudo mais, mas eu sinto que se eu vou correr com ele e tudo mais, não é tão seguro assim, sabe? Eu fico com medo de perder ele no meio da atividade física. Tirando esse ponto de fixação durante a atividade física, é um fone de ouvido que eu consegui usar em qualquer tipo de ambiente, seja para escritório, seja, por exemplo, para dormir com ele, porque ele é raso o suficiente para não ficar incomodando. Então, tipo assim, ele preenche aqui o seu canal auditivo, né? Ele preenche a sua orelha aqui com fone de ouvido e ela não tem a perninha, por exemplo, ele não fica saindo, sabe? Ele não é grande, então isso é muito legal em termos de conforto. Eu sei que tem gente que usa fone de ouvido, por exemplo, para poder dormir, escutando música, podcast e tudo mais, e esse aqui é um dos modelos que acaba tirando vantagem disso também. Bom, muito confortável, não tenho o que falar, ele tem um peso muito bom para você usar durante horas e horas de uso aí, e isso me leva a outro ponto que é positivo, mas nem tanto. Você sabe, vocês me conhecem aqui, tem que falar de bateria. A Samsung promete até 5 horas de bateria com cancelamento de ruído ativo, mas a verdade assim é que eu acho pouco. 5 horas é uma autonomia legal. Vamos colocar aí que 5 horas é tipo um sprint de trabalho, atividade física, com certeza. Mas eu gostaria que tivesse mais bateria, como é o caso, por exemplo, do Buds Plus, que chega a ter 11 horas de reprodução contínua. Eu acho que eles entenderam que ninguém fica 11 horas com fone de ouvido o tempo todo. Talvez eu fique. Mas assim, o Buds Pro tem uma bateria legal, porque ele ainda usa o lance de ter o cancelamento de ruído. Eu vou comentar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas tendo essa bateria, você tem um conforto, para poder carregar esse fone uma vez por dia, ou sei lá,
Você pega de manhã, usa, aí na hora do almoço ali você deixa carregando e aí usa o resto do dia, saca? É bem bom assim a bateria, apesar de eu achar fones com baterias maiores melhor. Eu tô me contradizendo aqui, mas assim, 5 horas de bateria é legal, mas não é o ideal, vamos colocar assim. A caixinha tem bateria suficiente para dar mais 18 horas de reprodução para os fones de ouvido, que é uma marca legal, se a gente for contar aí dá mais do que 3 cargas completas, né? E o legal dessa caixinha é que você carrega via USB-C ou via T-Charger, então você pode usar a base de carregamento sem fio aí do seu smartphone e tudo mais para poder carregar essa base também. Em conjunto, assim, o conjunto bateria de fone com caixinha é legal, principalmente pensando que a gente tem uma caixinha muito pequena. E ele também é pequeno, ele também fica super confortável no ouvido e tudo mais, e ele acaba sendo pequeno. Cara, não tem, assim, eu poderia reclamar, a verdade é essa, mas eu gostei desse ponto. E aí eu abro mão da bateria um pouco maior para ele ser mais confortável, para ele poder ser menor e tudo mais. Bom, outra coisa que eu gostei também, qualidade sonora, meu amigo. E aí tem uma coisa para poder falar com vocês aqui, ó. Eu uso iPhone, eu tenho usado o iPhone nos meus últimos meses. E o aplicativo da Samsung para o iPhone não reconhece o Buds Pro. Eu tive que instalar o aplicativo em um Android, o aplicativo da Samsung, se você não está familiarizado, para poder fazer as configurações. E assim, o aplicativo traz uma série de vantagens se você está usando esse fone de ouvido Bluetooth. Tem uma função também para você selecionar os toques, por exemplo, do lado direito eu quero que se eu pressionar, se eu tocar e segurar, ele vai abrir o Spotify. Do lado esquerdo, se eu tocar e pressionar, ele vai mudar entre cancelamento de ruído, som ambiente ou normal, sabe? Isso você faz através do aplicativo e o aplicativo para iPhone não funciona. O lado positivo é que todas as configurações que eu faço, por exemplo, no Android que eu tenho aqui de teste, ele guarda na memória do fone de ouvido e eu posso replicar esse funcionamento no iPhone. É claro que ele não vai abrir o modo Spotify, por exemplo, se eu apertar e segurar. Mas se eu apertar e segurar, por exemplo, para mudar entre os modos de cancelamento de ruído e tudo mais, ele faz isso independente de ter ou não o aplicativo. Poxa, Samsung, por que vocês estão segurando o aplicativo para iPhone? Lança logo isso. Que medo é esse de vocês lançarem o aplicativo para ter essa função do iPhone também? Porque não faz sentido, tem vários outros acessórios, tem relógio, tem fone de ouvido no aplicativo da Samsung para iOS, mas o Buds Pro não funciona, sei lá por quê. Bom, deixando esse ponto de aplicativo de lado, se você usa Android, instala, a experiência é muito boa. Se você tem um Galaxy, por exemplo, a sua experiência de uso vai ser muito boa também com o Buds. Eu falo que o Buds Plus, o Buds Pro e o Live, todos esses da linha Samsung tiram uma certa vantagem se você usa um smartphone da Samsung. Não é diferente no Buds Pro. Se você tem um Galaxy S21 ou qualquer outro smartphone Galaxy, você vai tirar uma vantagem muito grande usando esses fones de ouvido da Samsung. Eu só queria que o aplicativo funcionasse também para iPhone para eu poder ter a mesma experiência de uso, que não é possível, infelizmente. Isso me leva também para outro ponto, que é a qualidade sonora. Eu adoro a qualidade sonora dos fones da Samsung, tanto o Buds Plus como o Buds, o primeiro Buds, que não tinha uma bateria muito legal, o Buds Live eu não pude testar, o Buds 2, que chegou agora, também não pude testar, mas o Buds Pro tem ainda mais qualidade sonora se a gente coloca comparativamente, né? Se a gente compara o Buds Plus com o Pro e, enfim, com outros da linha. O Buds Plus, para mim, já era muito bom, o Buds Pro tá ainda melhor. Ele tem graves mais marcados ainda, mais profundos, a qualidade sonora dele é muito boa, a ponto de eu, por exemplo, não perceber diferenças muito grandes assim de fones até que eu considero como referência, como é o caso do Cuba Disco, por exemplo. Eu gostei demais do Buds Pro. Para mim é uma evolução do Buds Plus, como eu falei, tem graves mais marcados, ele é até um pouco mais envolvente assim em termos sonoros. Eu estou tentando trazer aqui alguns adjetivos para a sonoridade do Buds Plus, do Buds Pro inclusive, mas é um fone que não faz feio de forma nenhuma. Eu gostei muito para poder escutar música, para poder ouvir podcast, para poder ver vídeo, não tem delay nenhum também, mas entre todos os fones da Samsung que eu testei, o Buds Pro é o melhor. E eu acho que ele está muito perto, se não páreo ali, com o Cuba Mali, que para mim é o fone de ouvido True Wireless mais interessante que eu já testei até hoje em termos de som, em termos de qualidade sonora. O Buds Pro tá no top 2 se colocar o Cuba Disco como top 1. É porque ele também é muito mais caro do que o Cuba Mali, né?
Então isso acaba interferindo também na qualidade sonora. Quando você coloca tecnologias em um fone de ouvido, não é só o alto-falante que entra ali na conta, principalmente quando é um fone de ouvido Bluetooth. Você tem que usar aí uma parte da grana para colocar em features, uma parte da grana para colocar no aplicativo, na bateria, na construção e tudo mais. O Buds Pro é mais caro do que o que para mim é referência de áudio, que é o Cubamali, mas ele consegue bater muito bem de frente, assim. Eu acho que é um som muito bom para um TWS. Só para fechar, eu queria falar do modo de cancelamento de ruído ativo, funciona de forma legal, e o que mais me chama atenção nesse fone de ouvido é o modo ambiente, que quando ele está ativo, ele pega o ruído do ambiente e joga para dentro do fone de ouvido com os microfones. Funciona muito bem para poder praticar atividade física na rua, por exemplo, é muito legal porque você tem uma segurança, você não fica totalmente isolado do ambiente. É claro que se você quiser ficar isolado do ambiente, você também consegue, mas é uma qualidade muito boa, inclusive para o modo ambiente. O modo de cancelamento de ruído ativo dele é legal, eu acho que de todos os TWS que eu já testei, ele não faz feio, mas não é o melhor, assim. Eu já testei fones como até mesmo o Apollo Bold, que tem um cancelamento de ruído que cancela mais coisa do que o Buds Pro. É bom, mas não é o melhor, sacou? E é assim que as pessoas vão te ouvir com o microfone do Galaxy Buds Pro. Quando você estiver usando esses fones em uma chamada ou videochamada, é assim que as pessoas vão te ouvir. Bom, já estou me delongando aqui no review do Buds Pro. É um fone de ouvido que eu gostei pra caramba, tem uma qualidade sonora muito legal. A bateria poderia ser um pouquinho superior, mas o grande ponto positivo dele pra mim é o conforto. Cara, é muito bom usar um fone de ouvido que você acaba não percebendo que você tá com ele, porque ele é tão confortável e dá pra usar o dia todo, que ele não fica machucando a orelha no final do dia, por exemplo. Gostei demais, é um fone de ouvido que eu vou continuar usando para poder praticar atividade física e tudo mais, porque além de tudo ele tem IPX7, que para mim faz uma diferença muito grande. Bom, gostei demais desse fone de ouvido. Se você quiser comprar um igual a esse, eu vou deixar o link aqui na descrição. Comprando por lá, você me ajuda a trazer mais e mais vídeos. Você não paga nada mais, eu ganho uma pequena comissão a cada venda, a cada compra que você faz pelos meus links, você me ajuda. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do meu review aqui do Buds Pro. Um grande abraço para vocês, até a próxima. Dá uma olhada aqui nos links da descrição e não deixa de se inscrever no canal, porque me ajuda pra caramba, beleza? Dá like também. Um grande abraço para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.